Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Terapia Celular, a Sobracel, por mais esse encontro, essa oportunidade para a gente trazer aí experiências dentro de um tema de tamanha importância para a sociedade, e me cabe aqui falar um pouquinho sobre os desafios e oportunidades que estabelecidos desde da ideia à inovação, à entrega da solução à sociedade, né? E tudo isso acabou sendo pavimentado, né? E a gente passamos a ter aí, na verdade, uma grande janela de possibilidades a partir do marco regulatório estabelecido pela Anvisa em 2018 e revisado em 2021. Então, meu propósito aqui é trazer um pouquinho dessa jornada, apresentando um pouco da minha experiência pessoal e à frente de um centro de processamento celular, mas também toda a sequência de desafios, né, que foram estabelecidos e de diretrizes para que a gente possa, a partir de agora, ter um caminho dedicado à tradução do conhecimento científico em soluções efetivas na área de medicina regenerativa a toda a sociedade, né? Então, indo adiante, né, o nosso primeiro, aquilo que vai nos mover inicialmente é a observação do problema. Qual o problema, qual a grande questão que a gente enfrenta hoje naquilo que diz respeito à busca pela longevidade com qualidade de vida por parte da sociedade, né? É fato que estamos vivendo mais hoje do que vivíamos no século passado, e isso é bastante expressivo, né? Entre a década de 50, no século passado, e 2010, aumentamos aí no mundo inteiro a nossa expectativa de vida, em média, em 30 anos, né? E a máquina humana passou a ser desafiada por outras questões adicionais, que são as doenças degenerativas, né? Então, doenças cardíacas, cânceres, doenças autoimunes, foram se estabelecendo com maior expressão, e as ferramentas para que a gente possa lidar com isso, no que diz respeito à promoção de saúde, medidas de prevenção, controle e tratamento, elas precisaram ser repensadas, precisaram ser buscadas, na verdade. E é isso que a ciência vem fazendo ao longo das últimas décadas, e isso vem sendo traduzido, vem sendo harmonizado, universalizado, né, para que a ciência se faça valer de modo global, e a partir do envolvimento, do engajamento das agências regulatórias, dos agentes de comunicação, né, da comunidade clínica e da sociedade também, nós passamos a ter formas mais bem estabelecidas e um caminho pavimentado para que os avanços aconteçam, né? Então, a partir do problema, muitas ideias vêm sendo levantadas em diferentes lugares no mundo, por diferentes centros, diferentes pesquisadores, sobre diferentes propósitos. Então, a célula-tronco obtida a partir de polpas de dentes descidos se traduz em uma ferramenta sob as suas justificativas, fundamentações, de maneira contributiva para o universo da medicina regenerativa. Isso passa por um desafio também de comunicação, e de revisão de um modelo cultural e que prevê, por exemplo, que a extração de um dente ela é seguida vamos jogar esse dente no lixo, né? E se a gente puder fazer de uma forma diferente, se a gente puder dar um outro destino a esse dente que está levando com ele um tesouro inestimável, isso vale para uma série de outras situações, uma série de outras iniciativas, né, ligadas também a células-tronco ou não, né? E a partir do problema e da ideia concebida, a gente passa a pensar no que fazer, né, para traduzir aquela ideia em uma solução de fato. Então, dentro do modelo terapia celular, que foi traduzido na sequência como terapia avançada, e que envolve o uso de células-tronco cultivadas, ou terapia genética, ou bioengenharia de tecido, esse
todo esse modelo, ele passa pela necessidade de um centro de processamento celular, de um laboratório capacitado, né, adequado para atender a essa demanda, dentro de padrões que sejam universais. Não dá para ter um modelo de laboratório aqui diferente de um modelo de laboratório dentro do mesmo país, dentro da mesma cidade ou em países distintos, né? Porque a gente está falando em tradução da ciência. A ciência, ela se faz pela reprodutibilidade universal, né? Então, isso é fundamental. Então, um padrão de boas práticas de produção, ele é fundamental para que a gente tenha aí um padrão mínimo de previsibilidade, de assertividade, segurança, né? Para que se estabeleça a tradução da ciência, né? E tudo isso se traduz no como fazer, né? E o como fazer foi o que a Anvisa nos trouxe a partir de uma vasta, um tempo de discussão aí imenso, dedicação, né? E através das consultas públicas que foram estabelecidas e que trouxeram clareza, trouxeram luz para essa jornada, colocando o Brasil numa posição de vanguarda, numa posição de protagonismo em relação ao universo da medicina regenerativa, né? Porque a gente tem aí numa ponta uma resolução estabelecida em 2018, revisada em 2021, e que dá as diretrizes para que um laboratório, um centro de processamento celular, trabalhe de maneira adequada, de modo a entregar as células tronco, aquele material biológico, em efetiva condição de uso em humanos, né? Isso é fundamental. No meio disso, a gente tem a regulamentação, a RDC, estabelecida para o uso dessas células, seja em terapia ou em pesquisa, né? Como isso deve acontecer, dentro de quais processos, dentro de quais protocolos, de quais diretrizes, né? E esse uso dessas células em pesquisa é o que vai permitir, ao final, que esse processo, esse produto, seja registrado, seja homologado junto à Anvisa, que é o que trata a resolução número 505 de 2021, entendendo que os produtos de terapia celular, quando há o cultivo dessas células, né, os produtos de terapia genética e os produtos de bioengenharia sejam tratados como produtos, como medicamentos, dando um recado à indústria farmacêutica, por exemplo, de que há aqui uma nova oportunidade, né, a partir de medicamentos biológicos, para uma indústria que é eminentemente química, né, e que isso se traduz em possibilidades robustas de entrega de soluções à sociedade, né? Mas isso não vem, não aconteceu por acaso. A Anvisa ela tem como propósito maior, criada em 1999, proteger a saúde da população, estabelecer medidas protetivas à saúde do indivíduo, né? E essa premissa é fundamental, tem sido fundamental para traçar os caminhos da Anvisa e essa harmonização, essa comunhão que ela busca com todos os elementos da sociedade. Então, a gente tem hoje no Brasil uma agência regulatória absolutamente eficiente, comprometida com a tradução da ciência e aberta a todos nós. Eu não me furto em reiterar isso, porque a gente vive isso na pele, né? E a partir do entendimento por parte da Anvisa, bom, estamos lidando aqui com uma inovação, de fato, com um ambiente novo, com novas possibilidades, com novos desafios, a gente precisa estabelecer um guarda-chuva aqui, né, uma estrutura que possa tratar isso de maneira bastante específica e atenta, né? Então, foi criada, sob o guarda-chuva da Anvisa, a Rede Nacional de Especialistas em Terapias Avançadas, a plataforma Reneta, que traz dentro dela orientações, toda a sequência, todo passo a passo, para que a gente saia
do ambiente da ideia, para que a gente saia da ideia e cheguemos até o fim, né? Até a homologação daquele conhecimento consolidado como produto junto à Anvisa. Então, é um caminho que vem sendo muito bem pavimentado e que é amparado por um histórico, né, que fundamenta tudo isso. Então, as coisas não foram criadas de agora e do nada, né? Então, para que se estabeleça, para que se traduza na área de saúde uma ideia em inovação, a primeira coisa é a fundamentação, o respeito às premissas éticas, para que todo esse processo, todas essas etapas aconteçam, né? Isso baseado em declarações e resoluções bastante anteriores, desde o Código de Nuremberg, passando pela Declaração de Helsinki, e tudo isso, todo esse processo, ele vem sendo revisado, ele vem sendo adequado ao modelo de sociedade que nós temos hoje, em 2021, né? Então, isso foi fundamental para que fosse estabelecido o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa e os seus comitês regionais, né, que olham para esse ambiente. Não dá para você pensar em homologação de um produto voltado à terapia, ao uso na prática médica, sem que você passe por uma aprovação que você respeite as premissas fundamentais de ética em pesquisa. Então, o CEP, na sua condição regional, analisando processos e produtos, projetos, né, de menor complexidade, e a CONEP analisando projetos de maior complexidade, cumprem o seu papel de maneira muito harmoniosa e unificada, através da Plataforma Brasil, criada para facilitar a vida do pesquisador, né? Para que você possa, dentro de uma plataforma única, ter o seu projeto submetido a uma validação regional e nacional, quando e se necessário for, né? A partir daí, a gente tem aí, bom, entendendo que a parte ética ela foi cumprida, respeitada, bom, os agentes envolvidos nessa produção, nesse projeto, eles estão homologados, eles cumprem os quesitos básicos que a gente mencionou lá quando apontamos o Centro de Processamento Celular de boas práticas de produção, né? Então, essas boas práticas vão garantir, vão representar um elemento de garantia, de proteção à saúde do indivíduo que pretende se beneficiar daquela inovação, né? Então, a partir do Conselho Internacional de Harmonização, o ICH, né, criado pelo Japão, Comunidade Europeia, Estados Unidos, e que foi traduzido para países sul-americanos, da América Latina, como um todo, através do Documento das Américas, esse entendimento aí das boas práticas, essas diretrizes das boas práticas foram traduzidas, e o marco regulatório da Anvisa traz isso de maneira muito clara, muito didática e factível, né? Então, isso é muito importante a gente entender, né? E tudo isso conversa, por exemplo, também com os elementos da Lei de Biossegurança de 2005, mas que vem sendo tratado no Brasil desde a década de 80, né? Anterior à Anvisa, olhando para medidas protetivas para o indivíduo, né? Então, tudo isso é muito importante nessa jornada, nessa construção, nessa tradução da ideia, né? E, a partir daí, tendo cumprido aí os requisitos éticos de boas práticas, existem hoje associações de acreditação para estabelecer aí um sarrafo, uma régua ainda mais alto, no sentido de olhar para aqueles centros de processamento ou de terapia que atuem dentro do segmento e os acredite, no sentido de, olha, aqui os padrões internacionais mais rigorosos estão sendo cumpridos, então essa é uma iniciativa de excelência. Isso é fundamental, né, para que a gente, de fato, universalize o conhecimento e a tradução desse conhecimento, né?
e levar isso para a saúde pública, porque não existe promoção de saúde para alguns, a saúde ela deve ser olhada, deve ter um olhar para todos de maneira indistinta, seja através da iniciativa privada ou na iniciativa pública, organizações, conselhos específicos foram estabelecidos para isso, né, para que essa ponte seja estabelecida. E aqui no Brasil a gente tem esse trabalho sendo feito através do Conitec, né, olhando para o SUS, e a gente tem programas de apoio à inovação, PROAD, SUS, PRONAM, PRONA, enfim, que trazem aí, que permitem que esses avanços aconteçam de maneira integrativa, né? Trazendo aí todos os elementos da sociedade de modo a tornar aquela inovação viável, né? Porque não adianta só ela ser possível do ponto de vista técnico, mas economicamente inviável. Isso precisa ser buscado, né, de maneira conjunta. Então, isso é fundamental. E aí, mais recentemente, em 2018, junto com o marco regulatório, a gente passa a ter o desafio de como comunicar isso à sociedade, respeitando os dados individuais, respeitando a integridade do indivíduo, sob o ponto de vista ético e sob o ponto de vista do sigilo das informações, da não exposição do indivíduo. Então, tudo isso é fundamental para que a gente possa, então, seguir esse caminho aí de tradução da ciência, entrega de uma solução homologada junto à Anvisa, ou seja, que te permita transformar um produto de pesquisa em um produto de terapia efetiva, passível de ser comercializado. Agora, isso não garante ao indivíduo a exclusividade na comercialização. O que vai garantir a exclusividade é a propriedade intelectual industrial, né? E nós somos, mais uma vez, protagonistas nessa história por sermos signatários do Tratado de Paris, um dos primeiros, né? E temos aí uma lei específica para isso, datada de 1996. Então, o Brasil tem um trabalho, um papel através do INPI muito sólido, muito bem estabelecido e que traça esse paralelo aí com a Anvisa para que haja também a proteção daquele conhecimento, daquela solução desenvolvida, de todo aquele investimento feito para que o empreendedor, para que o pesquisador colha os frutos de todo esse investimento de maneira favorável, mas respeitando premissas básicas e respeitando as necessidades da sociedade, né? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, o fluxo completo, né, da tradução de uma inovação, de uma ideia em uma carta patente que capaz de garantir ao pesquisador ou à iniciativa uma exclusividade de exploração comercial por um prazo definido, que no caso de inovação, né, nessa área é de 20 anos, né, a partir do depósito. Então, é muito importante a gente entender isso e como essas coisas andam em paralelo, para que aí a gente chegue, então, à entrega das soluções, ou seja, da ideia à solução, e as mais diversas, desde materiais bioengenheirados, celularizados, capazes de promover regeneração, como nesse caso, em pacientes fissurados, regeneração do tecido ósseo, a associação entre a bioengenharia, mais uma vez, e o uso de células-tronco para regeneração de epitélio de córnea e outras tantas possibilidades, né? Tratamento de doenças autoimunes, modulação da resposta inflamatória, né? Uma característica observada nas células-tronco e que vem sendo fortemente considerada no tratamento de pacientes portadores de Covid, sob a ideia
de não impedir que o indivíduo desenvolva a doença, mas permitir que o indivíduo enfrente a doença em melhores condições, né? Esse é um modelo importante que vem sendo estabelecido na prática médica como um todo, no mundo inteiro, para esse século que a gente está vivendo. Então, essa década de tradução entre 2021 a 2030, 31, de tradução, de operacionalização de todo esse marco regulatório e esse conhecimento científico que vem sendo embarcado, é uma década de imensas oportunidades, né? E eu entendo particularmente os desafios também como oportunidades abertas. O melhoramento de superfícies, de materiais biológicos, tornando esses materiais mais amigáveis ao indivíduo, tudo isso passa a ser possível, passou a ser possível efetivamente a partir do marco regulatório. Então, eu encerro aqui a minha fala, né, trazendo aí, espero ter trazido alguma contribuição aí para vocês, no sentido de apontar o caminho que trilhado entre a ideia, entre o problema e a transformação desse problema em uma entrega de solução à sociedade dentro do ambiente que nós temos hoje estabelecido no Brasil, que se apresenta como, mais uma vez, protagonista nessa história. Nós temos aqui RH extremamente qualificado, a realização de estudos clínicos no Brasil tem um custo muito inferior quando a gente compara a outros centros, nós respeitamos propriedade intelectual e industrial, nós temos uma dimensão continental, nós temos variedade, diversidade, né, populacional, o que torna mais robustos os estudos multicêntricos. Então, nós temos uma agência regulatória de grande expressão internacional e reconhecimento. Então, o ambiente no Brasil, a despeito de qualquer discussão política ou econômica, ele é um ambiente que alavanca o Brasil a uma condição de protagonismo absoluto em ambiente mundial. Fica aqui o meu agradecimento